Você tem um ioiô de eixo fixo, de eixo de madeira, mas não sabe como jogar e como aproveitá-lo. E daí você fica jogando assim. No vídeo de hoje a gente vai aprender a jogar um ioiô. E beleza, pessoal, estamos aqui com o nosso ioiô de eixo fixo, de eixo de madeira, com uma cordinha nova aqui que eu coloquei de poliéster, para mostrar para vocês como é que faz para jogar um ioiô de eixo fixo, que vocês conseguem perceber, ó, a cordinha não tá presa no eixo, tá? E é para ser assim mesmo. E eu vou fazer o seguinte, para mostrar para vocês, ó, a cordinha ela não tá amarrada, não tem nó na corda em relação ao ioiô, tá vendo? A cordinha simplesmente ela tá aberta aqui, ó, e eu coloco o ioiô ao redor dessa abertura aqui e coloco a corda aqui dentro. Daí como é que eu faço para enrolar? Bom, se eu simplesmente fizer isso aqui, eu vou ficar a vida inteira e nunca vai enrolar. Então eu vou colocar aqui a primeira em cima do meu dedo, ergui o dedo para eu conseguir enrolar aqui, ó, numa boa, normalmente. E daí eu solto depois de algumas voltas, umas 5, 6, e continuo enrolando numa boa. E daí ele tá pronto para eu jogar. Se você tá com um ioiô novo, é bem provável que ele venha com um nozinho no fim da corda. E é importante o seguinte, pessoal, nunca tente colocar o dedo direto nesse nó aqui, porque fica muito apertado. O que eu sugiro sempre é, pegue esse nó, passe a corda aqui por dentro para você ter um nó ajustável, um tamanho de nó ajustável, para você colocar o teu dedo aqui no meio e daí você consegue apertar e fica bem preso. Outra coisa importante, dedo do meio. Por quê, pessoal? Se você colocar em outro dedo, vou inventar de colocar, sei lá, no indicador aqui, ó. Se eu inventar de colocar no indicador, fica mais difícil para eu agarrar, ele não fica no meio da mão e às vezes eu posso tentar pegar e não conseguir direito, porque o ioiô não tá bem no meio da mão. É melhor para você arremessar com mais precisão, para você segurar com mais precisão, dedo do meio, bem no meio da mão. E quando você pega o ioiô, ó, ele tá bem firme aqui no meio da sua mão. Como que faz pra arremessar, então? Muita gente arremessa assim, ó, e tá errado. Até você consegue, se você acertar o movimento aqui, jogar e pegar, mas é muito mais difícil. Às vezes você joga errado, quer jogar com força, e o ioiô sai meio torto. Então o que você tem que fazer? Segura o ioiô, ó o jeito que tá a cordinha. Ele não tá assim, ó. Então a cordinha tá por cima aqui, né? A cordinha tá desse lado do ioiô e não desse. E eu boto a palma da mão pra cima, fecho ela, faço como se fosse um músculo aqui pra fazer esse movimento aqui e eu jogo pra baixo com firmeza, certo? Jogo pra baixo. E na hora que eu soltar o ioiô, que ele for pra baixo, eu viro a palma da mão. Veja, a palma da mão tava pra cima, eu virei pra baixo. Muita gente que tá começando com ioiô de eixo fixo, de eixo de madeira, tem algumas dificuldades pra fazer o ioiô voltar pra mão, pra saber como que ele faz o dorminhoco, como que não faz, certo? E a gente vai ver aqui nesse vídeo, além de aprender a arremessar, que você já viu aqui, como que faz pra você saber, ó, como que faz pro ioiô dormir, como que eu faço pra ele não dormir e assim por diante. Primeira coisa, pessoal, corda de ioiô, eu não sei se a câmera vai pegar bem aqui, ó, mas a corda de ioiô nada mais é do que 2 fios torcidos. Quanto mais torcidos estiverem esses fios, vamos pegar aqui o ioiô e girar ele no sentido horário, tá? Vou girar ele no sentido horário para deixar a corda mais torcida. Então eu tô girando aqui, ó, bastante no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, para deixar a corda bem torcidinha. Beleza, a corda tá bem torcidinha, eu enrolei a corda aqui e vou jogar de novo. Quando eu for jogar, ó, eu vou tentar fazer o dorminhoco e você vê que não sai, tá vendo? Posso jogar com firmeza, com força, o ioiô não dorme. Por quê? Porque a cordinha tá muito enrolada, ó, vou até mostrar, ó. A cordinha tá muito enrolada no eixo de madeira, tanto é que ele fica preso aqui, ó, e daí ele não consegue girar o fim da corda e fazer o dorminhoco. Se eu quiser que o ioiô durma, como que eu faço? Se ele não tá dormindo, né, se a cordinha tá ao redor do eixo e ele não tá dormindo, o que você tem que fazer, ó? Pegar aqui a tua mão, ó, passar pela corda, tá vendo? Que o ioiô vai desenrolando. Se você reparar bem, ele tá girando no sentido anti-horário. Lembra, o ioiô girando assim, a cordinha fica mais torcida, mais enrolada. Girando o ioiô desse sentido aqui, no sentido anti-horário, a cordinha fica menos torcida. Então, deixando ela menos torcida, fica mais fácil pro ioiô fazer o dorminhoco. Enrolar a cordinha de novo aqui, ó, daquele jeito que a gente mostrou. E quando você for arremessar com força, olha só, o ioiô tá dormindo de novo. Percebeu? Essa questão de às vezes você jogar forte e o ioiô não dormir é porque a cordinha tá muito presa, tá muito torcida e daí o eixo do ioiô não consegue girar. Agora tá num ponto bom. Como assim? Ela não tá nem super torcida e nem pouco torcida. E a gente vai mostrar o que acontece. Assim, se eu jogar do jeito certo, né, segurando com a palma da mão pra cima, fizer esse movimento aqui, soltar e virar a mão, se eu jogar fraquinho, ele até volta. Eu dou uma puxadinha, ó. Tem esse detalhe também. Se eu simplesmente jogar e ficar parado, o ioiô dorme. Eu jogo e quando chegar ao fim da corda, ó, no momento que ele chegar ao fim da corda, veja que eu dou uma puxadinha, ó. Perceba, quando eu jogar, na hora que o ioiô chegar no fim da corda, veja que eu dou uma puxadinha com a minha mão. Daí o ioiô não dorme. Se eu jogar mais forte e o ioiô eu não der essa puxadinha, eu simplesmente deixar o ioiô lá, né, ele dorme. E daí pra fazer voltar, eu tenho que dar uma puxadinha com a minha mão. Lembrando o seguinte, se eu jogar o ioiô fraco, ele vai girar pouco. Se eu jogar o ioiô mais forte, ele vai girar mais.
Ele vai dormir por mais tempo. Então, se eu jogar aqui meio fraquinho e der uma puxadinha meio fraquinha, pode acontecer, né, dele não ter força pra voltar. Tá vendo, ó? Eu não consigo fazer ele voltar porque ele tava girando muito fraco. Então, o que eu faço aqui? Eu jogo com mais força, certo? Dou uma puxadinha e pego. Uma coisa que eu tava reparando enquanto eu gravava aqui o tutorial pra vocês, pra como jogar, pra fazer o dorminhoco, é um costume que eu tenho. Na hora que eu arremesso, pessoal, ó, na hora que eu arremesso, percebe que a corda fica em cima do meu indicador? Veja, a corda tá no meu dedo médio, mas na hora que eu arremesso, eu faço com que a corda fique em cima do meu indicador. Eu acho que isso dá mais controle pra mim, pra eu fazer um dorminhoco. É uma coisa que eu faço até inconscientemente, mas pode ajudar vocês, tá vendo? Se você jogar com muita frequência, muito forte isso aqui, com certeza vai machucar essa parte do dedo. Se tiver com uma corda nova, mais macia, se não for jogar com tanta força, com tanta frequência, né, eu acho que isso aqui ajuda, digamos assim, a facilitar o movimento. Às vezes você quer fazer com que o ioiô durma, você joga assim, ó, cordinha aqui, ó, e o ioiô tá dormindo, certo? Depois você solta, puxa normalmente. Mas sem isso, é mais fácil do ioiô voltar diretamente pra mão. Então, eu tenho esse costume, eu percebi isso enquanto eu gravava, não tava no script aqui, mas acho que pode ajudar você a ter um controle maior, principalmente se você quiser acertar um dorminhoco, tá? É uma coisa que eu costumo fazer, né? E pra mim ajuda um pouco. Então eu arremesso, ó, e na hora que eu arremesso, a cordinha vai aqui em cima do meu indicador, beleza? Lembra que a gente viu que quando a corda tá muito enrolada, o ioiô não dorme? Cada vez que eu jogo aqui, ó, eu jogo e pego, jogo e pego, jogo e pego, a corda, pelo menos jogo e pego com a mão direita, tá? A corda vai enrolando um pouquinho. Se é com a mão esquerda, ela vai desenrolando um pouquinho, né? Então aqui, quando ela tá enrolando um pouquinho, fica cada vez mais difícil fazer o dorminhoco. Eu vou jogar aqui umas 1000 vezes e mostrar pra vocês o que acontece depois dessas 1000 vezes. Cada vez que eu jogo, a corda vai enrolando mais. Joguei várias vezes aqui, ó. Eu vou tentar jogar de novo, fazer um dorminhoco. E ó, começa a não sair, tá vendo? Porque a cordinha vai enrolando aos poucos. Então o que você tem que fazer? Num primeiro momento, né, pra você que tá aprendendo a jogar, fazer isso aqui, ó. Que o ioiô já vai girando no sentido anti-horário e vai desenrolando a corda. Tanto é que se você pega aqui, ó, tá bem embolado, certo? Tá bem embolado. Se você for fazendo isso aqui, ó, for fazendo isso aqui mais vezes, por mais tempo, ó, vai desenrolando a cordinha, ela vai ficando menos embolada, tá? Ela tá diminuindo aqui, ó, vou fazer mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ó, beleza, tá enrolando, mas tá enrolando pouco, né? Não é nada demais, vou só fazer uma última vez aqui, ó. Vou enrolar, vou arremessar e vou lá. O ioiô tá dormindo de novo e se eu puxar, ele volta. Então, beleza, a cordinha aqui tá no jeito ideal, né? Como assim? Se eu quiser fazer um dorminhoco, eu faço, né? Ele gira e eu tenho que dar uma puxadinha pra ele voltar pra mão. Senão, eu só jogo e puxo ele quando ele chegar ao fim da corda. Mas dá, assim, uma puxadinha de nada, tá vendo? Minha mão, ela dá uma puxadinha de nada na hora que o ioiô chega no fim da corda pra ele já voltar pra minha mão. Então, eu jogo aqui com mais força, ele dorme e eu puxo pra ele voltar. Se eu fizer um dorminhoco muito fraco, né, como eu falei pra vocês, fica mais difícil pro ioiô voltar pra mão porque ele não tem força. Então, você tem que arremessar com uma certa força pra ele girar mais, ok? E daí você dá uma puxadinha, ele volta. Algumas pessoas, elas fazem o dorminhoco e não conseguem fazer o ioiô voltar pra mão. No caso do ioiô de eixo fixo, eixo de madeira. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou distorcer ela mais. Então, ao invés de girar no sentido horário e deixar a corda mais torcida, eu vou deixar ela mais distorcida. Vou girar o ioiô no sentido anti-horário, como vocês estão vendo aqui. Beleza, agora eu deixei bem desenrolada a cordinha. Ela tá embolando pro outro lado aqui. E a cordinha, ela tá bem longe do eixo aqui. O eixo de madeira, ele tá bem solto. Então, eu vou enrolar aqui, ó. E olha o que vai acontecer. Joguei, vou tentar fazer ele voltar, ó. Uma puxadinha só ele não volta. Eu tenho que puxar ele, jogar mais forte, puxar mais forte pra ele voltar. Eu vou desenrolá-la mais ainda pra mostrar pra vocês o que acontece quando ela tá muito, muito, muito desenrolada. Você não vai conseguir fazer ele voltar pra mão. Joguei, fiz o dorminhoco, vou tentar puxar, ó, e ele não volta, percebe? Eu dou uma puxada e ele não volta. Por quê? Porque a cordinha tá muito desenrolada. Eu sofro muito, tenho que puxar muito forte pro eu voltar pra mão porque a cordinha tá muito desenrolada. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o quê, ó? Pra não ter essa dificuldade aí, porque quem tá começando a jogar, ó, fica complicado, né? Eu tenho que pegar o ioiô e girar ele no sentido horário aqui, ó. Mexer na corda aqui, deslizando o dedo pela corda, que ele vai girar no sentido horário e a corda vai ficar mais torcida. Vê aqui que a corda tá bem no ponto agora, né? Vou enrolar de novo e agora vai estar naquele ponto ideal que eu falei pra vocês, que eu consigo definir quando que o ioiô vai dormir e quando que não vai. Vou jogar fraquinho, dar uma puxadinha, ele volta, ó. Joguei fraquinho, dou uma puxadinha, ele volta. Se eu jogar com mais força, dar uma amortecida aqui, principalmente no dedo, o ioiô vai dormir, vai fazer o dorminhoco e eu consigo puxar e fazer ele voltar pra mão numa boa. Só recapitulando, quanto mais torcido a corda, mais difícil é fazer o dorminhoco, então você joga, ele vai voltar imediatamente. No ponto ideal, que é o que tá agora, você joga, você dá uma puxadinha, ele volta, então você consegue fazer com que ele não durma, né? Você joga, assim que ele chegar ao fim da corda, você dá uma puxadinha, não precisa ser muito forte, e ele volta. Ou você joga mais forte,
né, pro ioiô girar o fim da corda e fazer a manobra dorminhoco, e daí quando você puxa, ele volta pra sua mão. Se você fizer um dorminhoco muito fraco, né, jogar com fraqueza, né, e tentar puxar, ele não vai ter força suficiente pra voltar, e aí você se lascou porque errou a manobra. E se a cordinha estiver muito distorcida, você vai sofrer para fazer o ioiô voltar para a mão. Você vai puxar e parece que ele não quer voltar. Às vezes, acontece um pouco isso porque a corda tá velha. Então eu sugiro que você tenha corda de substituição para trocar. A corda vai ficando velha quando você joga, vai ficando mais fina e aí isso acontece com mais frequência. Com corda nova, é mais fácil você conseguir ter o controle para fazer o ioiô voltar para a mão. E lembrando, né, como que faz para enrolar a corda num primeiro momento, para deixar ela mais torcida e fazer com que o dorminhoco não aconteça sempre? Gira o ioiô no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, beleza? E daí, caso ela esteja muito torcida e você queira fazer dorminhoco e não consiga, gira o ioiô no sentido anti-horário, ou seja, gira para cá. Beleza? Gira no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Então aqui você enrola, você aprende a jogar. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você aí. Então você aí que está assistindo vai com certeza aprender bastante com esse vídeo. Vai aprender a jogar e pegar direto. Vai aprender a fazer o dorminhoco. Vai aprender a puxar na hora que você quer. E ter mais controle para você começar a fazer algumas manobras mais legais. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Se sim, sugiro que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque tá saindo vídeo novo toda semana de tutorial, de manobras, dicas e tudo mais. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, falando de ioiô, e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até a próxima!